paz do Senhor Jesus, amém? Eu estou muito feliz nessa noite por estar aqui com vocês, muito feliz por estar sentindo a presença de Deus. A glória de Deus se faz presente neste lugar, neste ambiente. Portanto, nessa noite, não se acame, não fique caladinho, dá glória, louve ao Senhor, porque Ele se faz presente em nosso meio. Às vezes nós passamos por tantas lutas, por tantas preocupações, mas o Senhor chegou na frente, o Senhor está aqui nessa noite, o Senhor está entrando na tua causa, Ele está entrando na tua família, aleluia. Glória a Jesus. Meus amados e queridos irmãos, por gentileza, abram vossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 27, e vamos ler o versículo 50 ao versículo 54. Mateus, capítulo 27, vamos ler o versículo 50 ao 54. E quando encontraram, pode dizer amém? Amém. Então vamos para a palavra do Senhor. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Curve sua cabeça nesse momento, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado nessa noite, assim como já vem sendo, Pai. Se manifeste em nossos corações, ó Deus. Que essa palavra, Senhor, ela não volte vazia, mas que ela venha dar frutos, ó Pai. Nós te agradecemos e te louvamos por esse momento, Senhor, em nome de Jesus, amém. Podemos nos assentar. Muito obrigado. Aleluia. Meus irmãos, a mensagem que o Senhor Jesus colocou nessa noite em meu coração é uma mensagem que, na minha opinião, é uma das mais importantes para a nossa vida: a crucificação de Jesus na cruz do Calvário. Muitas vezes nós ouvimos falar de Jesus, nós lemos na Bíblia o que Jesus fez por nós, mas a magnitude dos fatos que aconteceram na cruz do Calvário, muitas vezes não conseguimos interpretar da melhor forma. Quando eu recebi o convite para vir aqui nessa noite, o Senhor ele ministrou profundamente ao meu coração algo que a igreja nesses últimos tempos precisa se lembrar: a necessidade de olhar para a cruz do Calvário. Se nós formos parar para pensar, vamos ver que o livro, esse texto no qual nós lemos, se trata de um momento ápice da obra de resgate que Deus tinha com a humanidade. É importante frisar que foi a partir daí que a chave virou em nossa vida. Sabe aquela virada de chave que tudo muda? Foi a partir do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando o ser humano, lá no Jardim do Éden, caiu, quando o ser humano comeu do fruto proibido e desobedeceu a ordem de Deus, na nossa identidade se misturou o pecado. O pecado entrou na vida do ser humano e nós não tínhamos mais esperança. O próprio texto vai dizer que quando Deus fala para o homem: do fruto proibido não comerás, ele diz: no dia em que comeres verdadeiramente morrerás. A morte não era só física, era espiritual. Nós havíamos assumido uma identidade morta, uma identidade de viver no pecado para sempre. E quem vive no pecado para sempre experimenta no final da vida o lago de fogo, experimenta no final da vida o inferno. E o pior do inferno talvez nem é aquele fogo que queima, aquela situação dolorosa. Não. O pior do inferno é a distância de Deus, é a falta de esperança de nunca mais encontrar Deus. Esse era o nosso prognóstico, esse era o nosso futuro.
havia mais esperança para mim e para você, meu irmão. Mas Jesus Cristo, na sua infinita misericórdia, Deus na sua infinita soberania, Ele manda seu Filho único para descer na terra, se entregar na cruz do Calvário e dar a vida por mim e por você, E eu amo essa palavra porque ela representa muito para a nossa história. Essa palavra, ela representa muito sobre quem nós somos. Essa palavra, ela representa muito sobre quem nós vamos ser. Aleluia, Jesus. E sabe o que eu amo nessa palavra? É porque a Bíblia, ela sempre apontou para Jesus. Em todo, se você for ler cada versículo, cada capítulo da Bíblia, você vai observar que Jesus, ele é apontado o tempo todo. Quer um bom exemplo? A história de Abraão e Isaac. Quem lembra dessa história? De quando Isaac quase foi sacrificado. Vocês lembram? Em Gênesis 22, a Bíblia vai nos dizer que Abraão tinha tido um filho. Esse filho era o filho da promessa, Isaac. E sabe o que me chama a atenção? Porque Isaac, ele não era qualquer filho de Abraão. Ele era aquele primeiro, o primogênito, o filho único, aquele que Abraão amava tanto. Nós sabemos que Abraão teve Ismael, mas Isaac, ele era o filho da promessa, aquele que ele amava tanto, porque era a resposta de Deus sobre a oração de Abraão. Abraão havia recebido um chamado de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus já bem de idade. E a Bíblia nos conta que Abraão teve um filho na sua velhice, e esse filho era Isaac. Mas em um determinado momento da história, Deus, ele pede esse filho para Abraão, para que Abraão oferecesse em sacrifício. Aí no capítulo 22 da Bíblia Sagrada de Gênesis, você vai observar que Abraão, ele prepara os moços, prepara o sacrifício, prepara a lenha, o fogo, chama Isaac e eles vão sacrificar. Aí eu olho para a Bíblia, Abraão, ele não estava levando nada para sacrificar, não estava levando nenhum cordeiro. Aleluia. No meio do caminho, se você analisar, olha o que diz, Gênesis capítulo 22, no verso 2, a Bíblia vai nos dizer: então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vai para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Aí você vai olhar que no versículo 18, no versículo 8, Isaac vai fazer a pergunta para Abraão: pai, tem brasas, tem lenha, mas aonde está o sacrifício? Aí Abraão, ele vai dizer para Isaac: filho, Deus proverá. Mas eu imagino a angústia que tinha no coração de Abraão, porque o sacrifício era o seu próprio filho. A Bíblia nos conta que Abraão e Isaac montam o altar, deixa tudo preparado. Quando Isaac é amarrado e colocado lá, e Abraão levanta a mão, Deus fala, Deus manda o anjo dizer: ei, não precisa fazer nada ao moço. Olha ali, o cordeiro foi preparado. E trazendo para o contexto da crucificação, nós vamos olhar, Abraão não precisou sacrificar, mas o próprio Deus, sabendo que nós iríamos perecer, entregou o seu filho único para se dar em sacrifício por mim e por sua vida. Aleluia! Não é nós que precisamos sacrificar, mas foi Jesus que se entregou na cruz por nós. Oh, glória! Foi amor imerecido, meus irmãos. E é por isso que essa mensagem é tão importante. Em um culto de jovens, falar sobre crucificação. Talvez essa mensagem se encaixaria bastante na Santa Ceia. Mas eu preciso trazer algo que o Senhor colocou profundamente em meu coração. Nós somos a geração que testifica a cruz. Independente da idade, independente do momento, se você está bem ou está mal, nós somos a geração que testifica a cruz de Cristo.
parecido com essa geração. Se você olhar na internet e pesquisar o índice de suicídios, você vai ficar impressionado com a quantidade de milhares de pessoas que têm se matado ao redor do mundo. Se você olhar nos noticiários, você vai ver pai contra filho, filho contra pai. Você vai ver pais cometendo abusos contra próprios filhos. Você vai ver tanta maldade, tanta coisa ruim nessa geração, neste mundo, que eu chego a comparar com Sodoma e Gomorra. Mas aqui ainda há uma igreja que ouviu a voz do Senhor, que se entregou para Jesus, aquele que desceu e se entregou na cruz do Calvário. Eu acredito numa igreja que não olha para as coisas desse mundo, mas olha para as coisas do céu. Aleluia! É por isso que eu precisava vir aqui nessa noite lembrar a sua identidade. Oh, glória! Aleluia! Eu poderia trazer outros exemplos, meus irmãos, do que Jesus fez na cruz por nós, mas eu quero entrar na mensagem nessa noite. O ministério de Jesus, ele é um clássico exemplo de como devemos conduzir a nossa vida em semelhança à atitude deles. E eu preciso dizer isso para nós, porque Jesus, ele não veio só se entregar, ele veio dar um exemplo. Ele não veio só para mostrar que ele era melhor do que alguém. Não. Ele veio dar o exemplo de vida. Se você for olhar todo o contexto da Bíblia, você vai observar que cada passo de Jesus era com ensinamento. Quer um bom exemplo? Mateus capítulo 4. Vai dizer que Jesus Cristo, ele entrou no deserto guiado pelo Espírito. E quando ele é guiado pelo Espírito, me chama a atenção algo. Ele não foi guiado pela sua própria vontade. Foi o Espírito Santo que o guiou até o deserto. Olha esse exemplo, tanto que ele é lindo. Ele foi lá para o deserto, não foi guiado pela sua vontade, para mostrar que ele era o bonzão, que ele era Deus. Não. Foi o Espírito Santo. E nós muitas vezes, quando entramos até no deserto, precisamos ser guiados pelo Espírito. Aleluia. Aí, se você for analisar ainda o capítulo 4 de Mateus, você vai ver que lá no final dos 40 dias e 40 noites que Jesus Cristo estava jejuando, aconteceu um fato. Satanás apareceu para tentar Jesus. E o que me chama a atenção é que Jesus estava cansado, com fome, estava muitos dias sem comer, sem beber, e Satanás ele chega para tentar Jesus. E eu fico analisando os detalhes da palavra de Deus, e tem coisas que é linda, meus irmãos. Se você analisar como Satanás tenta Jesus, ele tenta Jesus primeiro na necessidade. Se você for olhar a Bíblia, você vai dizer Satanás falando: ó Jesus, se tu és o Filho de Deus, por que tu não transforma essa pedra em pão? Jesus tinha fome, ele tinha necessidade, ele tinha motivos para comer aquele pão se ele quisesse. Mas olha o tanto que a Bíblia é linda. Para cada tentação, nós temos sempre uma solução espiritual. Sempre que a carne te tentar, nós sempre temos uma solução no Espírito. Olha só o que Jesus disse: olha, Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é o exemplo. Aleluia. Um pouco mais adiante, o inimigo tenta Jesus talvez naquilo que ele quisesse ser, nos seus sonhos, nos seus projetos. Ele leva Jesus até o alto do pináculo do templo e diz: se tu me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Mas Jesus vai dizer em seus próprios sonhos: afasta-te, Satanás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Vale a pena muitas vezes deixar nossos sonhos de lado por um tempo para fazer a vontade de Deus. Eu não sei quais sonhos você tem colocado em pauta. Talvez as propostas do mundo tenham sido grandes, mas Jesus está te ensinando a viver e a te mostrando que vale a pena colocar Deus na frente dos projetos. Aleluia. E Jesus, voltando para a mensagem, Jesus, ele é conduzido a uma cruz.
A Bíblia nos mostra, se você for analisar, que Jesus ele não precisava ir para a cruz do Calvário. Ele foi por amor de nós. Olha isso, só para você ter uma ideia. A crucificação é reflexo da graça. Quando Jesus ele é tentado, ele é levado à cruz, Pedro, ele tenta salvar Jesus naquele momento de impulso. A Bíblia diz que Pedro desembainha uma espada e corta a orelha do soldado. Mas o que me chama a atenção nesse contexto é que Jesus ele olha para Pedro e fala: olha, você não sabe que se eu quisesse, eu não pediria ao meu pai que mandasse uma legião de anjos e ele não viria me defender? Não precisa disso, era necessário. Jesus poderia muito bem não ter ido, meu irmão, mas mesmo assim, ele foi por nós. Portanto, nessa noite, se você quer ser cristão, se você é cristão, você precisa se parecer com Jesus. A cruz, ela é o testemunho vivo do cristão. Nós somos parecidos com Jesus. Aleluia, Jesus. Eu preciso te contar algo nessa noite. Isso é para te dar ideia de como o teu chamado ele é profundamente valioso para Deus. Jovens dessa geração, vocês precisam ouvir a voz de Deus nessa última hora. É hora de dar testemunho lá fora. É hora de dizer para o teu parente: ei, Jesus te ama, Jesus está voltando. Nós estamos vivendo o último período da igreja na face da terra. Já não há mais tempo para brincar. É tempo de viver uma vida em santidade, uma vida com Deus. Aleluia. A crucificação, ela é reflexo da graça. Se você for analisar algo muito importante, olha só, no capítulo 54, no capítulo 51, a Bíblia vai dizer: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Eu me apego muito nesse contexto, porque a Bíblia ela diz: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Eu vou explicar rapidamente para você entender. Naquele tempo, no tempo antigo, no tempo da lei, Israel tinha um tabernáculo. Esse tabernáculo, ele era responsável por guardar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Mas o que me chama muito a atenção é que naquele lugar onde ficava a Arca da Aliança, somente um sumo sacerdote poderia entrar para oferecer o sacrifício. Na verdade era o sangue, aspergir o sangue pelos nossos pecados, pelos pecados da nação. Somente um sacerdote tinha acesso. Primeiro ele preparava o lugar para aspergir sangue de touro pelos seus próprios pecados, e depois sangue de bode pelos pecados do povo. Era mais ou menos assim, aqui dentro estava a Arca da Aliança. Eu não podia entrar, mas o sumo sacerdote entrava e lá dentro ele aspergia. Ou seja, eu não tinha acesso a falar com Deus. Nós não tínhamos acesso a testemunhar a Deus aquilo que nós queríamos. Nós não tínhamos intimidades para contar para Deus. Só que quando Jesus se entrega lá na cruz, algo diferente acontece. Aquele acesso bloqueado agora tinha mudado, agora eu tinha livre acesso. Se rasgou, e agora eu posso entrar na intimidade para falar com Deus. Agora eu posso chegar em casa, fechar a porta do meu quarto, dobrar os meus joelhos e contar tudo para Deus. Agora já não é mais como antes. Eu posso entrar, falar com Deus: Jesus, meu amigo, eu estou aqui. Aleluia. Foi a crucificação que nos deu esse acesso. Aleluia, Jesus. Você pode chorar para Deus. Você não contamina mais a santidade de Deus. Agora o cadeado da libertação está aberto. Eu não sei como é que você tem vivido os seus
seus dias, mas agora não é como antes. Às vezes a gente pensa que Deus está ali o tempo todo nos julgando. Não, Deus ele quer que você se arrependa. Deus ele quer que você coloque diante dele a tua necessidade. Ainda nós estamos vivendo o tempo da graça, meu irmão. Aleluia. Eu amo essa palavra. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 15. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e cinzas de uma novilha espasada sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, mas quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imáculo a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Eu quero dizer para você, há esperança. Ele se entregou na cruz. O que acabou na tua vida que você acha que não há mais esperança? O que se foi que você pensa que Jesus não pode restituir? Aleluia, Jesus. Jesus não só se entregou na cruz do Calvário, mas muito mais que isso, Ele ressuscitou. Eu vou repetir mais uma vez: Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia. Eu amo essa palavra. João 11:25 diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Atos dos Apóstolos 3:15. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. 1 Coríntios 6,14. Por seu poder Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará. Aí vai acontecer um dia, como 1 Coríntios, no versículo 2, no versículo 9, assim como Paulo disse: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, não subiu à mente do homem, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Ele ressuscitou para que nós tivéssemos esperança. Jesus me trouxe aqui para te dizer que o sacrifício por você, o sacrifício ele foi por você. A igreja precisa entender isso nessa última hora. E quantas vezes nós fomos CDs? As faculdades, as escolas, o mundo, ele está precisando da igreja. Eu não sei se era essa mensagem que você esperava nessa noite, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer algo muito mais profundo sobre você. O Senhor não me trouxe aqui para te dizer que você teria um carro novo ano que vem. Jesus não me trouxe aqui para te dizer que ano que vem que você terá a melhor virada de chave da sua vida. Jesus não me trouxe aqui para te profetizar bênçãos materiais, mas Ele me trouxe aqui para te dizer algo muito mais profundo sobre a sua identidade. Algo muito mais profundo sobre quem você é. Eu gosto muito dessa palavra que se encontra lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Aleluia. O mundo tem muito a oferecer. O mundo tem bebida, tem prostituição, tem drogas, tem álcool, mas tudo isso prende as pessoas. Agora Jesus
Ele vem e traz uma coisa nova para nós, algo que dinheiro nenhum paga, algo que rubi nenhum paga, algo que ouro nenhum paga, aleluia. É algo que eu e você ganhamos, aleluia. Eu já vou encerrar, meus irmãos. Eu quero que vocês se coloquem de pé nessa noite. Se o pastor me permitir, eu quero fazer uma oração. O Senhor, Ele colocou no meu coração uma coisa e eu preciso dizer para vocês. Tem pessoas aqui que estão afastadas do caminho do Senhor. Eu quero te convidar hoje, foi tudo por você. Talvez você pense, não, mas eu acho que eu não estou pronto. Ei, foi por você, mesmo como está. Tem uma música que eu gosto muito, que ela diz assim: quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Você pode repetir? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Meus amados, eu estava me lembrando de uma vez quando eu estava fazendo evangelismo, o Senhor nos levou a um bar para falarmos da palavra do Senhor. Eu me lembro que quando nós entramos naquele bar, nós começamos a entregar panfletos se falando do amor de Jesus, e um homem que estava alcoolizado, bêbado mesmo, ele recebendo aquele panfleto, ele chorava como criança. A Bíblia me fez entender, o Senhor me fez entender naquele momento que muitas pessoas, elas fazem aquilo, elas vivem aquela vida, não é porque elas querem, mas sim porque estão aprisionadas. Mas quando Jesus ele chega na nossa vida, tudo se torna diferente. Naquele momento, o Espírito Santo testificou em mim uma necessidade dessa geração. Missionários, que vai pregar a palavra do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus nessa noite? Vou fazer um concerto com Jesus nessa noite. Alguém? Aleluia. O Senhor está me dizendo que tem pessoas aqui que precisam. Jesus está de braços abertos. Você pode imaginar um dia, naquele grande dia, Jesus Cristo ele se entregou por nós assim, ó, de braços abertos. E ele morreu crucificado na cruz do Calvário. Ali ele apanhou, sofreu, derramou a última gota de sangue. Mas vai ter um dia em que a igreja vai subir. E eu imagino Jesus no mesmo gesto, mas agora não tem cruz. Agora é braço aberto, dizendo para cada um de nós: sejam bem-vindos, amados de meu Pai. Aleluia. Eu fico todo arrepiado porque essa mensagem é muito linda. Já pensou Jesus dizendo: ei, não há mais choro, ei, não há mais dor. Aquela doença, aquele câncer que levou alguém que você tanto ama, não existe mais. Agora não tem mais sofrimento. Sabe aquela causa que você perdeu? Sabe aquela pessoa que te abandonou e te doeu tanto? Sabe aquele sofrimento causado na sua vida? Não vai existir mais.
porque as coisas velhas se passaram e eis que passo tudo novo. Aleluia. É muito lindo, meu Deus. Vale a pena servir Jesus. Vale a pena se entregar a Deus. Eu vou orar pela sua vida. Senhor Jesus, aqui está o teu povo, Jesus. Aqui está a tua igreja, a tua noiva. Oh Jesus, tu sabes o que cada um dos teus filhos estão vivendo. Tu conheces o coração de cada um dos teus servos e das tuas servas. Pai, obrigado por nos lembrar quem nós somos e o que tu fizestes por nós na cruz. Obrigado, Senhor, porque mesmo o Senhor sendo Deus, o Senhor se entregou por nós. Jesus, nós estamos aqui dizendo, ó Pai, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a geração do arrebatamento. Fortaleça, ó Pai, aqueles que estão precisando de renovo. Renova as estruturas, ó Pai. Restitui aquilo que se perdeu. Restaura os sonhos, faça de novo, Jesus. Faça de novo, Jesus. E nessa noite nós estamos saindo daqui, mas assim como a irmã cantou, nós queremos dizer: passa lá em casa, cuida das nossas feridas, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida. Oh Jesus, nós precisamos, Pai. Visita os nossos nessa última hora. Derrama a tua glória neste ambiente. E que o teu povo, ó Pai, venha sair daqui. Nós te agradecemos.